Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida, com a sua família. Quem está falando aqui é a Rosane e nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês a respeito da humanidade zumbi, que é retratada em vários filmes aí, qual que é o sentido espiritual por trás disso. E vou tomar como base ali o versículo bíblico que o Senhor Jesus falou em Mateus, capítulo 24, versículos 36 a 44. Aqui são as palavras de Jesus. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quero ler também aqui outra parte onde o Senhor Jesus compara como será o tempo da vinda dele. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lucas capítulo 17, versículos 28 a 33. O que nós vemos nesses dois trechos de Jesus comparando como será nos dias da vinda do Filho do Homem, que é Ele, nos dias da volta dele, a gente pode analisar ali as semelhanças. A humanidade estava em decadência, uma decadência bem severa. A cidade de Sodoma e Gomorra, no caso, também estavam ali em decadência. E note que temos ali um justo, Noé, um justo, Ló, e algumas pessoas ali que conseguiram se salvar junto com eles. Só que qual que é a palavra em comum que o Senhor Jesus menciona sobre quem se perdeu? Olha o que ele diz lá. E o dilúvio levou a todos. Choveu fogo do céu e enxofre consumiu a todos. Nós estamos vivendo nos tempos do fim, nos últimos dias. Porventura, quando o Filho do Homem vier, por acaso encontrará fé na terra? Lucas capítulo 18, versículo 8. Irmãos, nós temos vivido isso. Nós, analisando a nossa sociedade, é uma sociedade onde as pessoas que mencionam sobre a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento, a segunda vinda, o se preparar para se encontrar com o Senhor Jesus, são zombados. Onde está a promessa da sua vinda? É o que dizem aí, né? Já estão falando faz tanto tempo sobre isso, né? Jesus não volta. O povo está enrolando. O que aconteceu conosco? Nós fomos tão machucados, tão arrebentados, tão feridos ao longo desses anos todos por profetadas
como chamam aí, né? Falsas profecias, que hoje em dia é muito difícil encontrar fé na terra. O Senhor Jesus disse: quando o Filho do Homem vier, por acaso achará fé na terra? Lucas capítulo 18, versículo 8. Olha a seriedade dessa declaração de Jesus. Quer dizer, a fé seria algo tão raro, tão difícil de se ter na terra, que ele teria que procurar. Por acaso, porventura, achará fé? Achar é um negócio que você tem que procurar, né? Não é um negócio que você vê ali palpável, claramente. Quando você está procurando uma coisa é porque você não está vendo ela. Então ele está falando ali, será que eu vou achar fé na terra quando eu voltar? Porque é tão raro hoje em dia, irmãos, você ter fé, você encontrar com pessoas que compartilham da fé. E qual é essa fé aqui que nós estamos conversando a respeito? É a fé de esperar o Senhor Jesus voltar, não é fé de receber bênção, receber cura, receber promoção. Não é dessa fé que eu estou falando, irmãos, é a fé de crer que nós estamos nos últimos dias. É da fé que o tempo está findando, o arrebatamento está para acontecer. É dessa fé que eu estou falando. Noé teve fé para esperar 7 dias dentro da arca, irmão, sem nenhum dilúvio acontecer. Vamos ler ali a palavra. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque, olha o que Deus fala agora, porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra, e 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a terra toda a substância que fiz. Gênesis capítulo 7, versículos 1 a 4. Aí olha só que fé que Noé teve que ter. E quando os 7 dias haviam passado, Noé já tinha entrado na arca. E quando os 7 dias haviam passado, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Gênesis capítulo 7, versículo 10. Então Noé entrou na arca sem nenhuma dica, sem nenhum sinal ali visível de chuva, nem uma gotinha chovendo, pingando, nem uma garoa. Não, ele entrou na arca com todos aqueles animais, com a família dele, com mantimento para todos, conforme o Senhor tinha orientado. E ficou lá 7 dias, né? Conversando, orando, olhando para o teto da arca, seja lá o que for que você imagine aí que Noé ficou fazendo, só que ele obedeceu, irmãos. Então, hoje Deus tem falado com pessoas, tem orientado pessoas a se preparar, a entrar na arca e passar lá uma semana sem nada acontecer. Isso é espiritualmente falando, tá, irmãos? Uma semana aí é todo esse tempo que a gente está tendo de espera até o Senhor Jesus voltar. Até de fato os julgamentos dele serem derramados sobre o mundo no grau que serão, no nível que vai acontecer. Então nós estamos ali, não está vendo nada, né? Nossa, nada está acontecendo. Ficam falando de colapso econômico, ficam falando de guerra. Nada está acontecendo, nada está acontecendo. Irmãos, o que está acontecendo com a gente? Essa é a pergunta. Cadê a nossa fé? Está tudo acontecendo embaixo do nosso nariz e a gente fala que nada está acontecendo. Olha o nosso país. Olha os outros países. Olha o tanto de gente morrendo, desabrigado. O tanto de terremotos, de fome, de dilúvios, enchentes, alagamentos, granizo chovendo. Irmãos, como nada está acontecendo? O que está acontecendo com a gente? Nós estamos deitados eternamente em berço esplêndido. Que negócio que é esse? Cadê a nossa fé? Porventura achará fé na terra? Nós estamos dormindo. O que aconteceu com a gente que a gente fala que nada está acontecendo?
Então, baseado nisso, nessa nossa apatia, nessa nossa indiferença, nesse nosso cansaço, a gente está cansado, eu não quero mais saber de ouvir sobre isso, eu não quero mais falar sobre esse assunto, me deixa para baixo, eu fico depressiva, eu não gosto. Eu já li muitos comentários, irmãos, de irmãos falando isso. Só que nós temos que nos preparar. Não é um assunto dos mais divertidos e empolgantes e legais, julgamentos e juízos do Senhor, não. Mas é um dos mais sérios, irmãos. Se eu e você pararmos para analisar, agora vamos falar aqui do filme Eu Sou a Lenda, eu quero conversar com vocês a respeito disso. Rosane, você anda vendo muito filme, não, irmãos? São os filmes com conteúdo satânico, que estão aí aflorados em tudo que é canto, a gente encontra esse tipo de filme, para distorcer uma realidade espiritual, para a gente falar, isso é filme, é coisa de filme, isso é ficção científica. Então o inferno conhece uma realidade espiritual, ele vai jogar aquilo ali como filme, para eu e você não percebermos, para a gente achar que é ficção científica, e ficar chamando, é loucura, quem fala que aquilo ali é espiritual tá louco. Só não vê quem não quer, irmão. Se você confrontar vários filmes aí com a palavra de Deus, você vai notar quão espirituais eles são, quão das trevas eles são, quanta realidade espiritual está sendo contada ali. Nós temos que orar para que o Senhor unja os nossos olhos, abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos espirituais, para que a gente perceba. Rosane, eu vou ficar assistindo um monte de filme também? Também não é assim, né, irmãos? Não é assim, você vai fazer aquilo que o Senhor manda você fazer. Tem alguns aí que Deus vai falar para não ver filme nenhum, tem outros que o Senhor vai falar com você através de um ou outro filme. E não, eu não creio que Deus está preso numa caixa e que Ele não possa operar através de filmes. Eu creio que sim, Ele pode. Depende do filme, depende da sua obediência e da minha obediência. Então, falando agora do filme Eu Sou a Lenda. Eu Sou a Lenda retrata uma humanidade decadente como nós estamos agora nesse exato momento vivendo, uma humanidade de zumbis como nós estamos agora nesse exato momento vivendo, mortos-vivos espirituais, pessoas que andam mas são mortas, não têm Jesus, não têm a luz, não têm a vida dele em si. São como zumbis, são pessoas infectadas. Nesse filme, essas pessoas infectadas não suportam a luz. Jesus disse que Ele é a luz do mundo. Nesse filme, eles não suportam a luz. Eles vivem nas trevas e só saem à noite. Um homem é a lenda. Um homem não está infectado, assim como Noé, assim como Ló, assim como alguns de vocês que estão ouvindo esse vídeo, não foram infectados pela apatia, pela indiferença, pelo pessimismo, pelo, eu não quero saber disso não. Alguns de vocês que estão ouvindo isso não foram infectados. Alguns de vocês que estão ouvindo isso são a lenda. São pessoas que são feitas como espetáculo público aos anjos e aos homens. O reino espiritual te assiste. O reino espiritual contempla você como se você fosse um filme raro de ser encontrado. Você é uma lenda, meu irmão. Você que tem compromisso com o Senhor Jesus, que anda no meio dessa humanidade decadente, que não quer ouvir a verdade, você é considerado uma lenda pelo reino espiritual. Esse filme mostra esse homem que não foi infectado, tentando contato, então ele vai lá durante o dia, meio-dia, no mais alto do sol, quando o sol está brilhando radiante, ele tenta fazer contato via rádio, ele fala, oi, se você está por aí, se você não foi infectado, se você não está doente, se você suporta a luz do dia, eu estou aqui, ele dá as referências de onde ele vai estar todos os dias, caso alguém ainda esteja sóbrio. Irmãos, é esse retrato da humanidade. Pouquíssimas pessoas hoje em dia não estão infectadas pelo vírus da indiferença, da falta de fé, da frieza espiritual.
Então, só que olha o que acontece, olha que seriedade é demonstrada nesse filme. Ele tenta trazer cura àqueles zumbis, àqueles mortos-vivos. Ele tenta injetar ali, mudar o que aconteceu com eles. Ele está quase conseguindo, só que aquele bando de zumbis entra no laboratório dele e pega de novo a mulher que estava tendo ali sucesso na operação de reverter a situação dela, de fazer com que ela se tornasse humana novamente e não zumbi infectada. Isso nos mostra o quê? Que muitas vezes, irmãos, nós estamos lançando pérolas aos porcos, como o Senhor Jesus falou. Nós estamos dando nosso azeite para virgens loucas, nécias, imprudentes. Não gaste seu azeite. Proteja seu azeite, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Não é tempo de gastar o seu azeite. Nós estamos na meia-noite espiritual. Vigie com relação àquilo que você tem. Eu estou falando aqui com você que é a lenda, com você que tem compromisso com o Senhor Jesus, que tenta trazer cura, que tenta trazer a palavra e é hostilizado, assim como aquele homem naquele filme. É retratado ali uma verdade espiritual. Pessoas que tentam trazer ali a cura, falar de Jesus e os outros não querem ouvir. Sentem coceira nos ouvidos com relação à verdade. Por quê? Porque nós estamos nos últimos dias. E isso tudo combina com o que aconteceria nos últimos dias. Então, meu irmão, o recado de Deus para você, e isso eu estou falando, irmãos, foi algo que Deus ministrou na minha vida, tá? Não é tradução de ninguém, que Deus às vezes me toca para traduzir uma ou outra palavra, não, isso Ele me tocou para compartilhar com você. É algo que alguns anos atrás já, quando eu comecei a série Parábolas do Inferno, o Senhor falou comigo. Tem coisas que nós vivemos para testemunhar para o inferno, para o reino espiritual, porque nós somos espetáculo, nós somos assistidos por demônios e anjos. Isso é bíblico, a Bíblia fala a respeito disso. Nós somos vistos como lendas. Você que é a resistência em Cristo, você que é eleito, você que é comprometido com Cristo, você é uma lenda. Você é observado por Deus, você é amado por Ele. Guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Pare de gastar seu tempo debatendo com pessoas que não querem a verdade. Assim como o pai do filho pródigo deixou ele comer bolota com os porcos. Tem pessoas que precisam disso para aprender na vida. Vai orar e pedir discernimento para Deus. Pare de gastar seu tempo com pessoas que estão zombando do Senhor Jesus. Ore por essas pessoas, mas cuide do seu azeite. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.